Boa noite a todos. É com satisfação e com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para difundirmos, aprendermos com a palavra de Jesus. Antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Elevemos nosso pensamento. Imaginemos se aproximando de nós, Jesus, porque aqui falaremos sobre Ele e que Ele possa se fazer presente entre nós e com tantos de seus mensageiros. Senhor Jesus, aqui estamos em Teu nome. Encha o nosso coração de coragem, encha a nossa mente de esperança, que nós possamos, num momento como esse, Senhor, acima de todas as coisas, te tenhamos como norte, como indicador e como orientador de nosso caminho. Que nós possamos aqui, com toda a humildade, com toda a simplicidade, possamos expressar um pouquinho dos seus ensinamentos e que eles alcancem a nossa vida e a nossa conduta. Aqui estamos, Senhor, em Teu nome e em Teu nome iniciamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, que nós possamos, sob os auspícios de Jesus, fazermos aqui um bom trabalho, um bom comentário, e que possamos todos nós tirarmos bons aprendizados das nossas vidas. Que eu possa me fazer o melhor instrumento que eu puder ser nesse momento, e em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Bem, aqui estamos, que a energia dessa casa possa chegar a todos vocês que nos acompanham, que a energia dessa casa possa entrar em todos os lares, em todas as mentes e corações que nos acompanham ao vivo, e também aquelas que verão essa gravação em um outro momento. Pois bem, hoje nós temos como título dessa exposição A Fé, o Bom Ladrão e o Covid-19, na expectativa que façamos uma correlação sobre esse tema. Nós vamos estar usando como referência o livro Boa Nova, o capítulo 28, chamado O Bom Ladrão. E nesse capítulo Humberto de Campos inicia a narrativa a partir de uma discussão dos discípulos sobre fé. De início eu confesso a vocês que eu relutei em falar sobre fé novamente. Outro dia atrás o Emerson já expôs sobre fé aqui, o fez muito bem. Eu imaginei, será necessário nós tratarmos de um tema que já foi tratado? Tentei buscar outro, mas confesso que não consegui encontrar outro, como se esse realmente devesse ser o nosso tema da noite. Sabendo que nesse momento pelo qual passamos, é preciso cada vez mais que saibamos e que pratiquemos
a fé. Sobre fé nós vamos fazer um breve comentário, porque apenas introdutório para que nós possamos fazer a conclusão tal qual Humberto de Campos propõe no texto em pauta. Então, Humberto de Campos, ele começa esse texto da seguinte maneira. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emo intacta no coração? Então essa era a discussão que os discípulos realizavam entre si. E a um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Vejamos bem que apenas nessa frase, Jesus já nos dá parâmetros de conduta. A quem pertence a fé? Ele não faz aqui um esclarecimento do conceito de fé, mas ele demonstra quem tem fé. E ele diz: aqueles que trabalham e que confiam. Então não basta apenas confiar. Não basta dizer ser fervoroso, se achar e até de fato ser fervoroso na inércia, parado, sem atitude. É necessário também, segundo as palavras de Jesus, expostas por Humberto de Campos, é necessário também trabalhar. Mas trabalhar, somente trabalhar, também não expressa ou não demonstra aqueles a quem a fé pertence. Então não adianta trabalhar, estar empenhado, sem confiar. Então, tantas vezes, trabalhadores esforçados no seu labor ainda não conquistaram para si essa confiança que nos propõe Jesus. Então eu preciso trabalhar, eu preciso me colocar em ação e eu preciso simultaneamente a isso confiar, não ter medo, não permitir que o medo está tão presente em nossas vidas ultimamente, tome conta de nós. Então, duas coisas essenciais: trabalhar e confiar. Então, ter fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Então, se eu confio e se eu me disponho ao trabalho, se eu tenho atitude, eu sou um fervoroso em toda a concepção da palavra. Então, comecemos a analisar por aí o quanto eu tenho fé, o quanto que a fé já me pertence, o quanto eu já conquistei, dominei de fé em minha vida. Então, essa medida é o quanto eu estou trabalhando e o quanto eu estou confiando. Jesus continua aqui na narrativa de Humberto de Campos. Não importam a saúde ou a enfermidade. Não tem significado os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, na confiança, Jesus nos orienta. As dualidades da vida, se eu estou doente, se eu estou saudável, se eu estou no infortúnio, se eu estou no sucesso, que independentemente disso,
eu preciso ser uma alma fiel a Deus. Ou seja, eu preciso me render à sua condução. Que a frase que repetimos constantemente na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, se torne de fato uma realidade em nossas vidas. Se torne uma forma de conduta, um estilo de vida para cada um de nós. Entretanto, diante dessa explicação de Jesus, Levi pergunta a ele em respeitosa atitude nos dias Humberto de Campos. Ele faz uma pergunta muito boa, creio que talvez nós gostássemos de fazê-la também. Senhor, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Boa pergunta, não acha? Como saber se isso que está me acontecendo corresponde à vontade de Deus? Ele complementa: tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus efeitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Jesus responde: a vontade de Deus, além da de que conhecemos através da sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida. Ouçamos bem, porque isso é importante. Misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Então, o que é ceder ou seguir a vontade de Deus? É estar além de todas essas dualidades. Jesus nos ensina. É colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Porque é muito fácil, convenhamos, estar bem, estar alegre, estar contente, estar satisfeito, em plenas situação de prosperidade e de bonança. Mas e nas situações difíceis? E nas situações de conflito? E nas situações de dor, de sofrimento, de doença? Como ficamos? Será que estamos sabendo aproveitar isso em nossas vidas? É quase certo que todos nós estamos participando deste momento. É quase certo que todos nós estejamos com algumas dificuldades em nossa vida nesse momento. Como que nós estamos lidando com ela? Como nós estamos lidando com essas dificuldades que estão nos assolando nesse momento? Nós estamos lamentando elas? Nós estamos repudiando, rejeitando? Ou simplesmente estamos, olha, se tem que ser assim, vai ser e vai ser da melhor maneira? Eu preciso, nesses momentos, expressar alegria, expressar confiança, mais do que em qualquer outro momento. Nós somos convidados a isso nesse momento. Diante de tanta dor, de tanto sofrimento que hoje acomete a terra inteira, então não há ninguém que esteja de fato fora desse cenário. Então, e é justamente nesse momento em que devemos nos erguer como luminares, como servidores de Jesus, para demonstrar que estamos confiantes. E que essa confiança, ela é convicta. Que essa confiança não é apenas da boca para fora, apenas uma retórica. Jesus completa: ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer.
Então, o que eu faço? Ou o que nós fazemos se em nossa estrada tem muitas pedras? O que nós fazemos se em nossa estrada tem muitos espinhos, tem muitos obstáculos? Como devo percorrer essa estrada nesse momento? Infelizmente, muitos percorrem essa estrada nessas circunstâncias, lamentando, reclamando, se rebelando. Mas o que Jesus nos mostra é que, principalmente nesses momentos, são os momentos em que a nossa alma está sendo forjada, está sendo fortalecida nos ensinamentos dele. Então vejamos bem, peguemos esse exemplo da forja. Como é que nós moldamos ou fazemos uma ferramenta de aço, de ferro? Então primeiro ela vai lá no fogo, dentro da forja, desculpem. Depois ela é retirada, posta na bigorna, batida e depois enfiada na água. Então, assim também ocorre conosco. De vez em quando estamos dentro de um furacão ou de um vulcão em erupção. Depois levamos tantas pancadas, ficamos até meio tontos. Para que depois a gente receba aquela água que nos dá resiliência, que nos dá resistência, que nos dá têmpera. Nós não teremos têmpera, nós não teremos boa têmpera, não teremos bom caráter, se não nos submetermos às intempéries. Imaginemos se nossa vida fosse um eterno mar de rosas. Quão fracos seríamos, quão mimados seríamos. Mas também, se fosse apenas uma situação de tormenta, como seríamos? Nós teríamos um desamparo apreendido, nós teríamos uma frustração constante. Então o que nos é feito, nos é concedido e nos é permitido? Uma dificuldade, uma bonança, uma dificuldade, uma alegria, um desafio. Para quê? Para que nos temperemos. E diante daquela explicação de Jesus, entretanto, Tomé mesmo, aquele que era muito cético, ele disse: creio que essa qualidade excepcional, essa qualidade descrita por Jesus, deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Então, olha, para ter fé, isso não é para qualquer um, não. Isso é difícil. Uma pessoa qualquer não consegue. E o mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Então, agora ou mais tarde nós deveremos adquirir a fé. E queremos momento melhor do que esse, gente. Diante de tantos desafios, e olha, o desafio não está só para mim. Eu tenho um desafio particular, meu, mas é um desafio, nós estamos vivendo um desafio da humanidade da qual fazemos parte. Então ninguém está isento, ninguém está privilegiado. Então, estamos todos nesse barco, nessa grande nave chamada Terra, e o que nós estamos fazendo? Então é essa reflexão que nós nos propomos nesse momento, para que consigamos, enfim, e talvez seja
agora uma das maiores oportunidades que temos de demonstrar essa fé, demonstrar um pouco mais de obediência. Outro dia, eu ouvi um comentário sobre isso, que nós somos pouco obedientes. Questionamos demais, mas questionamos por questionar. Não questionamos para aprender. Questionamos apenas para contrapor e justificar uma atitude que não vamos ter. Assim como Tomé colocava aqui, olha, mas isso é difícil, isso não é para qualquer homem não, isso não é para o homem comum, não é para o homem vulgar não. Agora, quando Jesus nos coloca, olha, vai ser agora ou mais tarde, creio que muitos de nós já estejam no mais tarde. E estejamos recebendo uma das últimas oportunidades para, enfim, demonstrar alguma fé. Todavia, Tomé pergunta novamente, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa que Jesus propõe? Jesus disse com bondade, ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo Tomé sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático, porque ele esperava uma resposta diferente de Jesus. Ele esperava, enfim, que a sua justificativa fosse suficiente. Assim como tantos de nós não nos damos tantas justificativas razoáveis. Não, eu tenho fé, mas... Olha, eu confio, mas entretanto eu vou me salvaguardar aqui, porque, sabe-se lá? Eu trabalho, mas eu confio no meu trabalho, eu confio no que eu estou fazendo. Então, isso é algo que nós devemos estar refletindo nesse momento. Humberto de Campos agora eu considero que até aqui nesse texto tenha sido um preâmbulo, porque agora é que ele entra no âmago dessa questão. Na hora sombria da cruz, lembrem-se que esse é um relato que antecedia, uma situação que antecedia poucos dias da crucificação de Jesus. E então nós chegamos no dia da crucificação dele. Na hora sombria da cruz, disfarçados com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então nós sabemos que ali, enquanto Jesus estava na Via Sacra, não tinha nenhum discípulo com ele. Mas Tomé era curioso, ele vestiu umas roupas diferentes, se disfarçou, estava lá acompanhando. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Por que o céu não se abria e multidões de anjos viriam acolhê-lo? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Essas eram as indagações de Tomé, vendo ali o sacrifício de Jesus. Ele sentia-se como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto não viu nenhum deles. Procurou observar se os
beneficiados pelo Messias, assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que não conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora todos ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? Olha a indagação de Tomé. E o apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se nessas estranhas interrogações. Quantos de nós, nesse momento, está tendo esse tipo de indagação? Eu confesso que há poucos minutos atrás, alguém me disse, olha, parece que é preferível eu praticar o bem, porque eu pratico o bem e ninguém me reconhece. Eu pratico o bem e só recebo em troca o mal. Eu ouvi de alguém. Há poucos minutos. Quantos de nós, nessa situação tão difícil, quando realmente essa dificuldade se exacerba dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e não nos perguntamos, de que vale a pena fazer o bem? E naquele instante, sobre essas reflexões, Tomé sentiu o olhar de Jesus sobre ele. E com aquele olhar inesquecível, Jesus mostra a ele as úlceras abertas, como sinal do sacrifício. Aí, gente, penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente, lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé. Por isso eu comentei que Humberto de Campos havia feito um preâmbulo sobre a fé. Então, nesse momento, quando Jesus cruza o olhar dele com o de Tomé, mostra a ele as suas chagas, Tomé se lembra daquele momento em que discutiram sobre a fé. Parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do Mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Então, percebam que a palavra fidelidade, fiel e lealdade foi dita aqui tantas vezes. Então, acima de qualquer outra coisa, ter fé é ser leal a Deus. É ter um relacionamento de fidelidade com Ele. É fazer dele presença constante em nossas vidas. E as reflexões de Tomé continuam sob aquele olhar de Jesus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto ele em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. E nesse instante ele ouviu aquela voz débil daquele ladrão que se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Nós sabemos essa frase que foi dita por aquele ladrão. E aquele ladrão, nos relata Humberto de Campos, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo Tomé reparou então que Jesus lhe endereçava o olhar caricioso, endereçava a ele, Tomé. Ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Ele fita
ele sintoniza com o olhar de Jesus, e ele ouve como se Jesus falasse ao ouvido dele: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreendem, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Que lição, hein, gente? Que lição. Agora, reflitamos sobre esse momento. Nesse momento de dificuldade, de pandemia, de isolamento, como nós estamos agindo? Nós estamos fazendo como os apóstolos e o próprio Tomé naquele momento, disfarçando em algumas roupas, nos esquivando, nos omitindo? O quanto que nós estamos honrando os ensinamentos que nós recebemos de Jesus nesse exato momento? Porque creio que nós não possamos nos comparar ao ladrão. Porque nós já recebemos e temos o mínimo de conhecimento que a doutrina nos oferece. Agora, o quanto que nós permitimos, de fato, que essa doutrina se transforme em prática cotidiana de nossas vidas. O quanto de fato estamos sendo verdadeiros espíritas, ou melhor, verdadeiros cristãos, nesse momento. Será que nessa hora nós estamos nos escondendo ou estamos nos apresentando? Nos apresentando. Confiando que Ele esteja no controle. Confiando que Ele é o timoneiro dessa nave. Nós estamos sendo coerentes com o conhecimento que nós já temos, gente. Então, é uma reflexão para todos nós. Para todos nós. Em duas fontes diferentes, essa semana mesmo, uma delas foi o Espírito Ângelo Inácio. Ele diz o seguinte, que Jesus se empenha particularmente na condução da terra e que Ele não permitirá que esse mundo não dê certo. Assim como aconteceram ou que em outros mundos os próprios habitantes o destruíssem. E através de uma outra informação, alguém disse que Jesus, assim como Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, que aqueles seres divinos, os cristos planetários que regem, que estão no comando dessa galáxia, eles se reuniram até agora 2 vezes desde a criação da Terra. Uma para definir a criação da Terra e a outra vez para definir a vida de Jesus até nós. E então, nesse comentário, nessa palestra em particular que eu vi, a pessoa estava dizendo que Jesus avalizou diretamente o apoio dele, a sustentação dele para a condução do planeta Terra. Então, o nosso, além de criador, além de co-criador de Deus desse planeta, Ele é nosso avalista. Então, por que nos deixarmos conduzir pelo medo? Porque, de fato, num momento como esse, sabemos que nós já ouvimos tantas vezes, tantas e tantas vezes, olha, estamos entrando, ou já estamos em transição planetária, acontecerão coisas para que o planeta se depure. E aí chega uma pandemia, nós promovemos outra pandemia internamente. Então é hora de nós confiarmos nesse Jesus que nos avaliza. Nós fomos escolhidos a dedo para estar aqui nesse momento.
Nós nos candidatamos para estar aqui nesse momento. E a nossa candidatura foi resultado de um processo seletivo severo. Então é um privilégio para cada um de nós estar aqui nesse momento e nós precisamos honrar isso. Temos a confiança de estar aqui com todas essas dificuldades que estão ocorrendo a nível particular, a nível pessoal e a nível coletivo. Nós nos elegemos para estar aqui e fomos eleitos por Jesus para estarmos aqui. Ele sabe cada um de nós, Ele conhece o histórico de cada um de nós que está aqui e tem essa esperança que tenhamos uma atitude talvez diferente daquela dos apóstolos, quando da época de sua crucificação. Todos os apóstolos já tiveram as suas oportunidades de redenção e o fizeram. E talvez estejamos a nós, quantos de nós talvez tivesse estado lá na presença dele e entretanto não se sensibilizou? Necessitamos de 2000 anos para que enfim reconhecêssemos a sua grandeza, reconhecêssemos seu amor para conosco e o aceitássemos em nós, e o aceitássemos em nossa vida. Pensem bem, se Jesus é nosso principal avalista, é quem a todo momento está nos estendendo as mãos, que medo precisamos ter, gente? Então qualquer medo que nos venha, que nos surpreenda, olha, vamos dar um sacode nele o mais rápido possível e falar assim: mestre, eu estou aqui e eu confio em ti, porque tu confias em mim. Nós estamos aqui pela expressa confiança de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, o bem e o mal sofrer, o Espírito Lacordaire nos diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pode-se traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Jesus disse isso nesse texto de Humberto de Campos. Olha, uma hora alegria, noutra hora obstáculo, dificuldade, desafio, uma hora bonança, outra hora penúria. Para quê? Para que adquiramos têmpera, força. Ganhemos resiliência. Então, que momento melhor esse para que sejamos esses aflitos bem-aventurados que aproveitamos a ocasião para provar a nossa fé, para que não nos omitamos. Então, esta é a nossa reflexão de hoje. Esta é a proposta desse momento. Mas eu não gostaria que essa proposta ficasse apenas como um puxão de orelha. Não se trata disso. Eu gostaria muito que essa proposta nos enchesse de fato de esperança, porque podemos confiar. Que essa proposta assim nos sacuda, mas nos acorde. Que nós possamos buscar a alegria no fundo de nosso peito, a coragem no centro de nosso coração e falar assim: olha, eu sou um legionário, um servidor de Jesus. Então, nessa época de afastamento social, como é que eu posso fazer isso? No mínimo, gente, se eu cuidar de mim mesmo, se eu tiver pensamentos bons, se eu tiver foco positivo em minha mente, se eu me concentrar no bem, na paz, no amor, na alegria, e enfatizar isso, e demonstrar isso para as pessoas, não apenas através de retórica, mas nos meus atos, no dia a dia, falar assim: olha, está difícil, mas eu confio.
Está penoso, mas sei que venceremos. Eu confio nesse que me estende a mão. Eu confio neste que me avalia, que me avaliza. Então é com esse espírito de confiança que essa exposição nossa sirva para isso. Cultivemos, exploremos, tragamos à tona a nossa confiança. E que essa confiança se traduza em atitudes simples, mas coerentes, firmes. Sempre com aquela esperança. Olha, tudo isto é para melhor. Não tenho a menor dúvida disso. Está difícil, está penoso, está doendo, mas tudo isso é para melhor. Confio completamente nisto. Tenho esta convicção. Então, que assim seja. Que possamos, enfim, receber com firmeza Jesus em nossa vida e expressemos os seus ensinamentos nos nossos pequenos e mais simples atos. Que a bênção dele, do nosso amado, querido Mestre, possa se estender sobre todos nós, principalmente sobre esses que estão sintonizados agora e conosco fazem essa corrente de esperança e de amor. Que possa sim ser essa corrente de esperança e de amor. Que possamos difundir isso em nós mesmos, em nossos lares, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos parentes, em nossa cidade, em nosso país, e em nosso amado e querido e lindo planeta Terra. Que a paz do Senhor se estenda sobre todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.